Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, vamos retomar os trabalhos da pauta da sessão do dia 14 de outubro, iniciada às 9 horas. Vamos julgar o item 60 da pauta, tratando de tema de penalidades, recorrente Centro Educacional do Presidente Prudente. Relator Flávio. Flávio. Vamos lá, presidente, já está lá disponível o voto. Retrato de auto-infração lavrado em face do contribuinte Centro Educacional de Presidente Prudente Limitado, hora recorrente, em que foi aplicada multa pelo descumprimento de dever instrumental de entrega da DCTF, referente às competências 5/10/2004, 5/4/2005, 5/10/2005, 5/4/2006. Como se observa daquela autuação, a multa aplicada se deu pelo fato de o contribuinte ter sido excluído do Simples e não ter apresentado aquelas declarações a partir do ano subsequente ao da exclusão, nos termos definidos pelo então vigente artigo 8º, inciso 2, parágrafo 3º da IN 695 de 2006. A multa aplicada se deu de acordo com o ditame do artigo 7 da Lei 10.426 de 2002. É importante ressaltar que a exclusão do Simples foi tratada nos autos do PA número tal, final 2006-04, sendo que este processo administrativo, de acordo com a consulta feita no site do CARF, foi encerrado de forma desfavorável ao contribuinte em 3/5/2012, quando foi prolatado o acordo por este conselho, em que se entendeu como correto o procedimento de exclusão realizado pela fiscalização. Contra o auto de infração lavrado, o recorrente apresentou impugnação administrativa, cujos argumentos foram sintetizados no acordo proferido pelo DRG de Ribeirão Preto. Como eu vou explorar isso aqui lá no voto, presidente, eu vou mais à frente. Entretanto, aquela DRJ, após afastar as preliminares levantadas no apelo, entendeu por bem manter o auto de infração, julgando como improcedente os pedidos lançados em sede de impugnação administrativa. O acordo exarado recebeu o seguinte emenda. Devidamente intimado, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega que, 1. A aplicação da multa em cometa não poderia ter sido realizada, à medida que, quando a lavratura do auto de infração ainda estava em discussão o ato de exclusão do Simples, 2. Formalizou consulta, deixa aquela até entre aspas, a administração tributária e que, por isso, não poderia ser instaurado nenhum procedimento fiscal num período de 30 dias após a resposta da solicitação, e a recorrente alega ainda que houve erro no cálculo dos impostos. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este conselheiro para julgamento. Este é o relatório. Posso ir em frente? Pode, né? Tempestividade, é tempestivo e cumpre os demais requisitos. Como demonstrado no relatório, a presente atuação versa sobre penalidade aplicada pela falta de entrega da DCTF. A motivação para a aplicação da multa em face do contribuinte foi o fato deste ter sido excluído do Simples por constatação de exercício de atividade vedada na sistemática da tributação simplificada, nos termos do artigo 9º, 13 da 9.317, sendo obrigado, por isso, a entregar aquela declaração conforme determinava o artigo 8º, inciso 2, parágrafo 3º da IN e tal, da IN 695 de 2006. Nos termos do comando infralegal, o cumprimento da obrigação acessória seria obrigatório para as DCTFs relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que o ato declaratório de exclusão produzir efeitos. Nesse sentido, conforme depreende do acordo proferido pelo CARF, nos autos do processo administrativo final 2006-04, ficou claro que o contribuinte exerceu atividade de ensino médio desde o ano de 2003, logo, a exclusão do Simples dá-se a partir desse ano, ou seja, 2003. Não há qualquer respaldo jurídico ou legal para protelar a eficácia do AD para o ano de 2005 ou 2007, destacou-se. No recurso voluntário apresentado, em um primeiro momento, o recorrente sustenta em síntese que a multa não poderia ser aplicada, uma vez que o processo administrativo que tratava da exclusão do Simples estava em trâmite, sendo certo que seus efeitos estavam suspensos. Logo, não criou o fato gerador da aplicação da multa. Assim, nas razões recursais, o recorrente afirma que, uma vez apresentado recurso administrativo em face do ato de exclusão do Simples, este ato estaria com seus efeitos suspensos, não podendo ser exigida a entrega das DCTFs, já que o efeito suspensivo do recurso não exigia esta prática por parte do recorrente. Não há como dar guarita à pretensão recursal da recorrente. Como sabido, a possibilidade de discussão administrativa do AD
não impede que isso produza efeitos, sendo admitida, inclusive, a constituição de crédito tributário por parte da fiscalização. Este entendimento já foi consolidado pelo CARF nos termos da súmula número 77, que tem a seguinte redação. Aí eu cito a súmula. Ademais, o artigo 15, inciso 2, da então vigente Lei 9.317 de 96, era suficientemente claro no sentido de que a exclusão do simples, na hipótese na qual se enquadrou o recorrente, teria efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente. E o artigo 16 daquele diploma legal previa que a pessoa jurídica excluída do simples sujeitar-se-ia, a partir do período em que processarem os efeitos da exclusão, as normas de tributações aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Por outro lado, a obrigatoriedade de apresentação da DCTF foi instituída através do inciso 4 do artigo 15 da MP 1788, convertida na 9779, não podendo se falar em ilegalidade da obrigação, que foi prevista em lei e regulamentada pela Receita Federal do Brasil. Assim, como a exclusão do simples surtiu efeitos ao recorrente a partir de 1/5/2013, sendo que essa exclusão, inclusive, restou ratificada pelo CARF nos autos do PA final 2006-04, nos anos calendários de 2004, 2005 e 2006, o recorrente estava obrigado a entregar a entrega das DCTFs e, por não ter cumprido com a obrigação acessória, correta a aplicação da multa nos termos definidos pelo artigo 7 da Lei 10.426. No recurso voluntário apresentado, em tópico específico, o recorrente alega ainda que houve ilegalidade no procedimento, na medida em que, nos termos do artigo 48 do Decreto 7235, a fiscalização não poderia ter instaurado qualquer procedimento fiscal, já que estava pendente consulta por ele formulado. Neste sentido, alega o recorrente que a consulta estaria caracterizada pelo fato de ter requerido cópia do ato que nomeou os auditores fiscais para a instauração do procedimento administrativo que deu origem ao processo 2006, aqui está até errado, é 04. Tá. Sendo que, até a data da impugnação destes autos, não tinha obtido resposta do mesmo. Não se pode dar guarida a este argumento. Como muito bem demonstrado pelo acordo proferido pela turma de julgamento ACOR, o artigo 46 do Decreto 7235 estabelece que o sujeito passivo poderá formular consultas sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado. Entretanto, o requerimento apresentado pelo impugnante não formula qualquer consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado. Assim, referido documento não tem o condão de impedir a restauração do procedimento fiscal ora em análise, pois ele não tem relação com a espécie consultada, inexistente. De fato, com toda vênia ao recorrente, o pedido de cópia do ato que nomeou os auditores fiscais não pode ser considerado como uma consulta sobre a interpretação da legislação tributária nos termos estabelecidos no mencionado artigo 46 do Decreto 7235, não impedindo, assim, a instauração do procedimento de fiscalização ora analisado. Por fim, no recurso voluntário, o recorrente aduz pelo suposto erro no cálculo dos impostos por parte da fiscalização, alegando que essa desconsiderou sua opção pela tributação simplificada e que os valores apurados para o cálculo do imposto não correspondem ao fato gerador, já que os cálculos foram realizados pelo valor total da receita bruta, não excluindo os descontos incondicionais. A análise desse tópico do recurso voluntário fica sobremaneira prejudicada, na medida em que, como restou demonstrado, o presente processo administrativo trata de penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, em específico, multa aplicada pela falta de entrega das DCTFs, tendo em vista os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do Simples. No auto de infração e análise, não foi constituído qualquer tributo, imposto. Assim, não se pode falar em constituição de forma equivocada do imposto. É bom deixar claro que o recorrente, em seu apelo, não se manifesta contra a base de cálculo utilizada para a aplicação da penalidade, se surgindo de forma equivocada data vênia quanto ao cálculo do imposto. Por todo exposto, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário. Eu quero fazer um comentário, presidente. Parece que alguém saiu. Cleuso. É mesmo. Duas pessoas, na verdade, Fabiana e Cleuso. Nem dei falta. Estava olhando aqui pro voto. Eu estava olhando pro voto também, na hora que eu voltei. Tava... Aproveitar e fazer uma pergunta, Flávio. Claro. Eu entendi aqui no seu voto, você falou alguma coisa de 2003 e depois o contribuinte foi excluído em 2013. 3, não é não?
Não, eu vi 2003, 2013. Olha aqui na penúltima página, ali no final. Não, 2003. 2006. O que tem a ver? Não, porque... Vamos lá. Não, qual que é o parágrafo que você está questionando? Só para ver se eu posso ter tido... Da penúltima página. Acho Assim como a exclusão do SIC surtiu efeitos ao recorrente a partir de 2013. Desculpa, acho que tá é 1 errado, de 5 de 2003. É 2003, porque quando eu cito aqui no parágrafo acima, um pouco acima, nesse sentido, segundo parágrafo aí, quando eu cito o acórdão lá proferido em 2006-04, ele fala desde o ano de 2003, foi quando ele foi excluído. Quando você falou isso aí, eu achei que eu estava entendendo errado, e aí eu já perdi o resto da... Não, digitação, desculpa. É 2003, com certeza. Pode digitar aqui, eu vou ler. Clécio e Fabiana retornaram, conseguiram acompanhar o voto aí, apesar de ter momentaneamente saído? Eu só quis fazer um comentário aqui, presidente, que eu comecei. Com relação a esse último tópico, é muito confuso o que o contribuinte alega. Da multa aí da base? E agora? Voltou? Voltou. Desculpa. Parecia que você tinha caído. Mas o tópico desse erro do cálculo do imposto é muito confuso. Eu custei para entender o que o contribuinte estava querendo, mas no primeiro momento, eu achei que ele estava questionando a base de cálculo do tributo da multa, né, que se baseia lá no valor do tributo. Mas, no das contas, ele fez uma confusão, enfim. Mas o valor da multa, nesse caso, é valor fixo diário, né? Ele não questiona o valor da multa. A base de cálculo é pelo valor do tributo devido, né? É 2%, até 2%. Mas não há erro de... Ele não questiona isso. Ele não aponta nenhum tipo de erro nessa questão. Entendeu? Então, assim, só para deixar pontuado que, a primeiro momento, eu fiquei entendendo que ele estava querendo discutir o valor da multa, mas no final acho que ele fez só uma confusão aí. Enfim, eu estou pegando provimento, até mesmo porque acho que ele nem soube explicar o que ele queria, mas ele não questiona a multa, o valor da multa em si. Pelo menos eu custei para entender e, no final das contas, eu concluí foi isso, tá? Ok. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Relator. Ricardo? Relator. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Celso? Também vou acompanhar o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Me acompanha, então, por unanimidade de votos, o colegiado nega provimento ao recurso. No item 61. Nós vamos, item 62, Globenet, 6263, são seus, né, Gustavo? Era o item 60, presidente. Acho que o senhor falou aqui. Nós julgamos o 60 agora. Ah, tá certo. Pulei um aqui. Então é o 61. Empresa Pedrosa Limitada. Recorrente André. Obrigado aí pelo avisar. Podemos começar, presidente? Sim. Vamos lá, então. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Recife, que decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente a autuação fiscal. O crédito tributário lançado se refere à exigência de multa isolada, no valor de cerca de 344 mil, referente ao ano calendário 2005, e de cerca de 339 mil, referente ao ano calendário 2006, prevista no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Os lançamentos foram lavrados em decorrência de decisão proferida no despacho decisório de folhas 12, emitido no âmbito do processo de final 2010-28, que considerou como não declaradas as declarações de compensação DECOMP de finais 2202 e 5925, tendo em vista o indeferimento do pedido de habilitação de crédito
originado de ação judicial, requerido no processo de final 2005-23. Após a análise das razões apresentadas pela interessada, a DRJ Recife concluiu pela improcedência da impugnação e manteve o crédito tributário exigido. Transcreva a ementa da decisão. Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário com as suas razões. Observa-se que se trata de recurso voluntário parcial, já que a contribuinte limita sua contestação à multa isolada no valor de cerca de 344 mil, relativa ao ano calendário 2005. Esclarece ter incluído o crédito tributário no valor tal, decorrente da multa isolada referente ao ano calendário de 2006, no parcelamento instituído pela Lei 12.996 de 2014. Quanto aos fatos geradores ocorridos em 2005, em seu recurso voluntário, a interessada alega que não teria sido observado, na lavratura do auto de infração, que a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos não previa a aplicação de multa isolada para a hipótese em discussão. Segue resumo dos principais pontos da argumentação apresentada. Ilegalidade da aplicação da multa isolada. Defende que a época da transmissão da DECOMP vigia a redação original do artigo 18 da 10833, acrescido do parágrafo 4º, com a redação dada pela Lei 11.051 de 2004, de modo que não existia norma jurídica que previsse combinação de multa de 75% para compensação não declarada, nos termos do inciso 2º do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Alega que as infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4502, referidas no caput do artigo 18, tratam tão somente de sonegação, fraude e conluio, que não se aplicam à hipótese em discussão. Argumenta que o parágrafo 4º teve de ser reformado para que houvesse menção expressa às hipóteses do artigo 44, incisos 1º e 2º, da Lei 9.430 de 96. De modo que, à época da transmissão da DECOMP, inexistia norma jurídica que determinasse a aplicação de multa qualificada para a compensação tida como não declarada. Cita doutrinadores e emendas de acordos do CARF. Retroatividade benigna. Aponta que a multa isolada de 75% foi reduzida para 50%, conforme... Só um instantinho. Só corrigir aqui. Foi reduzida para 50%, conforme a atual redação do artigo 38 da INRFB 900 de 2008, que se aplicava ao caso, com modificação operada pela INRFB 1067 de 24 de agosto de 2010. Depende que a correta qualificação jurídica do fato imputado à recorrente, a teor do princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso 2º, a linha C do Código Tributário Nacional, deveria observar o novo dispositivo legal, que previa uma penalidade significativamente menos severa do que aquela aplicada pelo auto de infração. Ao final, formula os seus pedidos, o relatório. Pode ir para o voto. Conheço do recurso voluntário parcial por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade. No caso em questão, o lançamento tem por objeto a aplicação de multa isolada nos termos do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003, tendo em vista a constatação de que a contribuinte apresentou DECOMPs consideradas como não declaradas pela administração tributária. A discussão se limita à multa isolada relativa ao ano calendário de 2005, ou seja, as compensações declaradas na DECOMP de final 2202. Em sua defesa, a contribuinte discute a legalidade da aplicação da multa isolada
e solicita a aplicação da retroatividade benigna para reduzir o percentual da multa de 75% para 50%. Como as duas questões já foram tratadas no acórdão da DRJ, em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICAR, e por concordar com seu teor, adoto as razões apresentadas à decisão recorrida, completando-as no final. Eu vou ler esses pontos ressaltados aqui. O lançamento da multa isolada de 75% teve esteio no artigo 18, parágrafo 4º da 10833 de 2003, com a redação dada pela Lei 11.051 de 2004. Aí aqui, na verdade, a DRJ ela faz um histórico de toda essa legislação citada pelo contribuinte, demonstrando que em cada uma delas, assim, inclusive no momento em que os autos foram lavrados, que existia sim a previsão da multa. Então ela cita no primeiro momento a Lei 10.833 com a redação da 11.051, aí depois ela aborda a questão do parágrafo 12 do artigo 74 da 9.430, onde está disposto: será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito... Aí aqui a definição de quando é considerado não declarada. Aí depois cita de novo o artigo... Aí cita a Lei 11.196 de 2005, que deu nova redação ao mesmo parágrafo 4º do artigo 18 da 10.833, que também está aqui expresso a previsão da multa isolada decorrente de declaração de compensação não declarada. Aí depois, de novo, a nova redação do citado artigo 18 da 10.833, dado pela Lei 11.488 de 2007, que manteve o dispositivo. Aí cita, finalmente, a INSRF 460, aplicável à compensação da Decompte final 2202, que também no seu artigo 30 estava previsto, no parágrafo 2º. Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for considerada não declarada. E tem aqui os percentuais, 75% e 150%. E repete aqui na IN, não, só essa, aqui continua. Conforme exposto acima, e ao contrário do que a manifestante quer fazer crer, é expressa a previsão legal para a aplicação da multa isolada na forma dos autos, sendo cabível a exigência da penalidade no percentual de 75%, como no caso vertente, ou de 150%, quando caracterizado o intuito de fraude. Quanto às alterações dos textos legais citados pela manifestante, parágrafo 4º do artigo 18 da 10.833, não vieram ao universo jurídico com o fulcro de sanar a inexistência de sanção legal e nem a ausência de determinação legal para a alíquota aplicável, mas apenas possível insuficiência do dispositivo, pois nunca existiram dúvidas quanto à aplicação da multa isolada no percentual de 75%, para o caso da compensação ser considerada não declarada, sem vestígios de falsidade da declaração, consoante ocorre no presente caso. Essa possível insuficiência, cuja discussão extrapola as instâncias administrativas, em função da previsão da penalidade nas já citadas legislações infralegais e de nossa atividade de ser plenamente vinculada, restringe-se a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, consoante mencionou a própria interessada em sua defesa. Eu cito aqui a transcrição da impugnação da contribuinte. No tocante à citada doutrina, registre-se que nem mesmo a mais respeitável pode ser oposta ao texto legal, competindo à autoridade administrativa a aplicação do direito tributário positivo em face de sua atividade vinculada. Quanto ao pleito que a multa de 75% seja reduzida para 50%, consoante demonstra a redação do artigo 38 da INRFB número 900 de 2008, com modificação operada pela INRFB 1067 de 2010, a teor do que dispõe o artigo 106, inciso 2º, a linha C do CTN, cabe salientar que o citado dispositivo tem aplicação restrita às compensações não homologadas, no caso aqui é não declarado. Aí aqui ela cita ainda, eu vou ler ainda esse trecho,
De acordo com a INRFB número 900 e também a atual INRFB número 1300, que revogou a primeira, aplica-se o artigo 39 ou o artigo 39 da INRFB 900 ou o artigo 46 da INRFB 1300, o qual continua a prever a aplicação para o presente caso da multa isolada no percentual de 75%. Isso. Dessa forma, no caso em análise, ficou demonstrado o cabimento da multa de 75% exigida isoladamente, tendo em vista o despacho decisório que considerou não declarada a decompte final 2202, em decorrência do indeferimento do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial requerida no processo de final 2005-23. Além disso, a retroatividade benigna só seria aplicável caso o legislador, posteriormente aos fatos geradores, tivesse instituído penalidade menos gravosa para a praticada pelo contribuinte, ou tivesse deixado de prever a penalidade em comento, o que não é o caso dos presentes autos. Uma vez não acatadas as razões apresentadas pela interessada nesse recurso, deve ser mantido o lançamento da multa isolada relativa à compensação realizada no ano calendário 2005. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o meu voto. Então, o relator está negando provimento. André, geralmente eu dou uma corrida de olho só nas emendas, às vezes nem vejo, né? E a gente não coloca em julgamento a emenda, mas dá uma revisada na segunda parte da segunda emenda aqui sobre a retroatividade, ficou bem confuso. Acho que você podia parar no lançamento. Não sei o que você quis dizer com o segundo período aí da sua emenda, mas dá uma revisadinha. Mas isso aí é só para um alerta. Tá ótimo. Paulo? Com a relatora. Gustavo? Com a relatora. Ricardo? Eu tenho algumas anotações sobre essa questão de multa isolada aplicadas nesse período aí, nessa situação, mas eu não me recordo dos detalhes, então tem condições de divergir. Eu acompanho. Flávio? Acho que ficou bem caracterizado aqui pela Andréia, que são multas diferentes. Aquele que é a aplicação retroativa lá dos 50% é uma multa aplicada por um outro fato. Então, no primeiro momento, eu estava pensando pela retroatividade, mas, de fato, são situações distintas. O Gustavo está querendo falar, mas eu acompanho o relator. Não, é só para te ajudar, Flavinho, depois dá uma olhada, porque ela cita aí entre 1.300, e eu fui ver se o que a 1.715 estava tratando sobre o assunto. E a 1.715 é explícita, ela traz os percentuais aplicados à compensação não declarada, e ela fixa em 75%, só para deixar. Gustavo, é 17. Está querendo aplicação. Eu cheguei a ver como repetia, aí eu não coloquei, mas eu vou... Bem claro, bem claro. Mas está bem claro que são hipóteses distintas de sanção, né? Então, para mim, está bem claro que não se aplica aqui o 106 pela retroatividade. Porque a gente já enfrentou a retroatividade. Deixa eu colocar. Só um pouquinho, André, só para o Flávio concluir. Não, porque a gente já enfrentou, presidente, outras discussões, inclusive de ofício, a questão da retroatividade, mas não é esse o caso que houve redução. Para mim, são fatos distintos e por isso não há que se falar em aplicação do artigo 106 do CPI. Ok, obrigado. André, você quer fazer algum comentário? Não sei. Não, eu tinha observado a nova redação da 1717, que é a vigente. Aí, como o Gustavo comentou, eu vou reforçar o argumento, vou acrescentar esse parágrafo no voto. Só isso. Já que está tratando de retroatividade benigna, né? Cláudio? Com a relatora, presidente. Fabiana? Também acompanha a relatora. Me acompanha, então, o item 61, por unanimidade de votos. Colegiado voto por negar provimento ao recurso. Agora sim. Item 62, Globenet Cabos, recorrente. Relator Gustavo. Olá, Gustavo. O presidente, os dois processos são muito parecidos, na verdade são quase idênticos. O segundo processo ele só diminui um pouquinho a quantidade de argumentos que ele testa, tá? Então, dá mais ou menos para replicar. Ok.
de notificação de lançamento relativo à apresentação, à transmissão extemporânea da CTF, ativo no mês de março de 2009, o sujeito sua defesa em que sustentou nulidade do ato em face da ausência completa de apontamento dispositivo legal infringido, bem como a falta de indicação de qual inciso do artigo 7º da 10426 teria sido utilizado para se calcular a penalidade. No mérito, sustenta, apesar de não falar explicitamente de denúncia espontânea, fala que no prejuízo ao erário e ainda discutiu a invalidade da legislação que prevê a sanção e inconstitucionalidade. O RJ julgou improcedente, está aí a emenda. E no recurso voluntário, o contribuinte reprisa ipsis literis as razões da manifestação de conformidade. Da impugnação, pode ir? Estou conhecendo o recurso. Preliminar de unidade. Preciso reprisar o que já foi dito pelo voto proferido por ocasião da aprovação do acordo recorrido, no âmbito do processo tributário administrativo federal, na forma do artigo 59, 1 e 2, apenas este de competência ou de outro turno os de índole formal que resulte em efetivo prejuízo aos contribuintes, por violação à ampla defesa, resulta na anulação do respectivo ato de lançamento. Quaisquer situações em que mencionados prejuízos não sejam observados são considerados pela própria legislação como meras irregularidades passíveis, inclusive, de retificação sem resultado tossir na anulação dos citados atos, conforme preconiza o artigo 60 do já tratado decreto 7233. Particularmente no caso dos atos, vê-se que a notificação de lançamento consignou de forma clara os motivos de fato para sua emissão, expondo outro sim o motivo de direito ensajador de sua prática. Em outras palavras, a penalidade foi aplicada com espectro nos preceitos do artigo 7º da Lei 10426, com redação dada pela Lei 1151. No outro giro, foi complementada pela descrição fática contida no corpo do respectivo ato, assim disposta. Aí. Se é verdade que a notificação não apontou explicitamente o inciso do artigo 7º que descreveria a penalidade aplicada, é igualmente verdade que a descrição fática acima reproduzida é a cópia fidedigna da situação contida no inciso 2 do precitado dispositivo legal, deixando substancialmente claros os motivos e consequências do ato praticado. Eu reproduzo. Por evidência, existem prejuízos à parte pela falta meramente protocolar de indicação do inciso do dispositivo que teria sido considerado para a aplicação da penalidade objeto dessa demanda. Não podemos falar em nulidade. De outra sorte, quando a alegada falta de apontamento do dispositivo legal infringido, não só o artigo 7º acima prescrito já faria às vezes do motivo de direito para a prática do ato, como também não se vê nessa hipótese qualquer prejuízo do exercício amplo, lato e restrito de direito de defesa da recorrente. No disto, há que se afastar a preliminar em exame. Pode seguir? Segue a gente, pode ir no final. Quanto ao mérito, conforme apontado pelo acordo recorrido, esse urgente não refuta a ocorrência do fato tipo da norma sancionadora já destacada ali. Presidente, aqui eu vou aplicar duas súmulas. A súmula 2 em relação às arguições de inconstitucionalidade e a súmula 49 quanto ao problema da denúncia espontânea. Em relação ao argumento de que não teria se observado prejuízo erário, o relator do acordo era combatido foi absolutamente cirúrgico. Aí ele invoca o 136 que fala que objetivamente que a intenção é irrelevante para a caracterização do fato gerador. Quanto às alegações de invalidade das regras legais, invoco de novo a súmula 2. À luz do exposto, voto para afastar a preliminar de nulidade no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Então, o relator vota por afastar a preliminar e no mérito negar provimento. Paulo. Eu acompanho o relator. Ricardo. Acompanho, desculpa aqui. Flávio. Acompanho o relator, presidente. Andréa. Com o relator, presidente. Melcio. Também acompanho o relator, presidente. Fabiana. Acompanho o relator. Me acompanha, então, por unanimidade de votos, afastada a preliminar de nulidade, no mérito negado provimento ao recurso, no item 62. 63, eu corri o olho, é basicamente idêntico, né, Gustavo? A diferença é que o acordo não foi lavrado, o acordo da RJ é diferente, mas, assim, aí eu, em relação à alegação da ofensividade, eu mesmo disponho a minha argumentação sem invocar a argumentação do outro acordo. Então, assim, objetivamente a mesma coisa. Inclusive, os argumentos do contribuinte são idênticos. Perfeito. Todos de acordo aqui, mesmo registro? Então, o item 63, também o mesmo resultado, rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento
ao recurso por unanimidade. Não tem distinção, Gustavo? O que, Paulo? Eu estou perguntando só se não tem distinção nenhuma. Não, tem não. Só muda basicamente os fundamentos do acordo recorrido. E aí ele trouxe os próprios argumentos. Então vamos ao item 64. Isso aqui é um embargo do conselheiro? É um embargo seu mesmo? Vocês ficam dizendo que eu sou VAR, tá aí a prova. Nossa, a pessoa consegue ser VAR de si mesma. É impressionante. Ao contrário. A pessoa é VAR de si mesmo. Ao contrário, o VAR não enxergou algo óbvio. É só uma coisa bem simples aí, gente. É que foi naquela última sessão que o Marcão faltou, ele não tinha sido, não tinha saído ainda, mas aí ele faltou, e aí constou o nome dele como participando da sessão. Mas, na verdade, ele tinha sido substituído pelo Marcelo. Isso passou lá na conferência e eu também não percebi, só para retificar isso. Mas uma pergunta, Paulo, como é que você identificou esse erro? Porque eu nunca vou identificar um erro desse meu. Não lembro, Flávio. Tudo bem, beleza. Eu acho que, não sei, realmente não. Você saiu revisando todos os seus votos lá para trás? Não sei o que aconteceu aí não, mas eu sei que eu percebi e aí eu embarguei, né? Está sem microfone, Matosinho. Desculpa. Eu até estava todos de acordo. Não preciso escolher o voto individualmente, né? É só uma correção. Então, por unanimidade de votos, acolher os embargos denominados, nos termos do relatório e voto do relator. Deixa eu só anotar isso aqui. Pode preparar o próximo aí, Paulo Vicari, enquanto eu anoto. Só anotar aqui. Ficaria aquela multa isolada por causa de entrega de arquivos magnéticos, tá? Arquivos contábeis e meios magnéticos. Está previsto nos artigos 11 e 12 da Lei 8.218. Então, o valor foi calculado em percentual de 1% da receita bruta total do período de janeiro a dezembro de 2005. Na ação apresentada, o sujeito passivo alega que não pôde atender à intimação por não contar à época com o sistema eletrônico de processamento de dados, razão pela qual não se sujeitaria a multa imposta, que possui todos os livros de movimentação financeira, notas e registros fiscais em ordem, sendo que jamais se furtou a apresentá-los, e que as informações constantes dos arquivos magnéticos requerem cautela no seu exame, pois podem conter erros de digitação. A decisão recorrida afastou os argumentos de defesa apresentados, na medida que nas duas DIPJs apresentadas em relação ao calendário 2005 foi consignado que a pessoa jurídica possuía escrituração em meio magnético, registrou-se ainda que as demais alegações não possuíam relação com o objeto do litígio. Após a ciência, o sujeito parcial apresentou recurso voluntário, no qual sustenta, com base em suposto acórdão proferido pela segunda Câmara da primeira sessão do julgamento do CARF, que, como colocou à disposição da autoridade fiscal e seus livros fiscais e contábeis em meio diverso do exigido, a multa imposta deveria se limitar a 0,5% da receita bruta. Considerando que o recurso é apenas parcial, né, ou seja, ele concordaria com 0,5%, a parte em controvérsia foi destacada para a cobrança nesse outro processo administrativo. No relatório. Pode seguir. Eu falo alguma coisa aqui da admissibilidade. Como relatado no recurso voluntário, a recorrente abandona a tese de que não estaria sujeita à aplicação da multa de que tratam os artigos 11 e 12 da Lei 8.218, por não se utilizar de sistema de processamento eletrônico de dados,
para trazer a alegação diversa, no sentido de que teria colocado à disposição da autoridade fiscal os documentos em formato diverso exigido, de modo que estaria sujeito a penalidade em percentual reduzido. E aí eu falo aquela questão da preclusão processual. E aí eu digo que a matéria trazida pela recorrente, apenas um recurso voluntário, pode revolver a questão da retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso 3 do CPN. Questão da interpretação mais favorável ao sujeito passivo, conforme o artigo 12, inciso 4 do mesmo Código, ou, no limite, a improcedência do lançamento por erro no enquadramento legal, de modo que, na visão desse relator, pode ser examinado nessa instância. Então, estou conhecendo o recurso. Então, o mérito. Todos de acordo aqui, né? A multa aplicada, conforme relatado, encontra previsão nos artigos 11 e 12 da Lei 8.218. E aí eu transcrevo aí, tá? A ausência de atendimento à intimação fiscal implica a aplicação da multa na forma prevista no inciso 3 do artigo 12, subtranscrito, conforme realizado na auto-infração sob exame. Por outro lado, atendimento à exigência por meio diverso, de fato, como alegado pela recorrente, levaria à aplicação da multa no percentual reduzido de que trata o inciso 1 do mesmo dispositivo legal. A recorrente, apesar de alegar que possuía os livros contábeis e fiscais em papel e de que os teria posto à disposição da autoridade tributária, não apresenta qualquer comprovação de tal fato. As intimações formuladas pela autoridade fiscal, de acordo com as provas juntadas aos autos, não mereceram qualquer resposta por parte da recorrente. Assim, correto o enquadramento realizado no auto de infração. Então, ela só diz isso, que colocou à disposição esses elementos, mas ela não traz nenhum elemento de prova. O que o fiscal junta é que foram feitas as intimações e não foi apresentada nenhum tipo de resposta. Então, pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal. Fala, Flávio. A questão é que ela não conseguiu comprovar que ela enquadrava naquele outro inciso, né, Paulo? Sim. Que ela teria colocado, ela disse isso, que colocou à disposição. Não, eu possuí os arquivos, eu coloquei à disposição, mas assim... Mas ela não mostra um recibo de entrega, nada. Ou mesmo uma resposta dizendo, não, eu tenho, mas não tenho meio magnético, mas está à disposição, alguma coisa assim. Nada, ela não responde, simplesmente. Acho que ela descobriu esse dispositivo aí e tentou se enquadrar, né? Paulo, onde que entraria a retroatividade benigna aqui? Eventualmente. Onde é que entraria a retroatividade benigna aqui, eventualmente? Essa multa menor surgiu depois? Posterior, não sei, estou olhando aqui, não lembro aqui agora. Só porque você falou em retroatividade, mas ali... Acho que teve uma alteração nessa lei, né, que reduziu o percentual da multa. Que acho que é de 2018 a mudança. E uma série de argumentos ligados a essas escriturações digitais e tal, mas aqui não tem muito. Mas teve uma alteração nessa lei 8.218. É difícil guardar, né, esses detalhes. Na verdade, assim, eu só coloquei aí as matérias de ordem pública que eu vislumbrava que estariam envolvidas aí, né? Que poderiam estar envolvidas. Haveria a possibilidade de ter essa discussão. Isso, só para poder não avança justificar o porque ele nem conhecimento, prova né? nada. Só para poder justificar o conhecimento, né, do recurso. Ok. Gustavo? Relator. Ricardo? Relator. Flávio? Relator, presidente. Leia? Acompanho o relator. Lélcio? Também acompanho o relator. Fabiana? Acompanho. Também vou acompanhar, então. E tem 65 por unanimidade de votos. Negado o provimento ao recurso. Presidente, não tinha que constar o recebimento, não, né? O conhecimento? E não. Se fosse parcial e tal, podia ressalvar, mas está dentro dos termos do relatório e voto, né? Então, beleza. Precisamos detalhar tanto assim. Item 66. Fiz apuração reflexo, transportadoras SJ Comércio, relatora Fabiana. Olá, Fabiana.
Na origem tem-se auto de infração que apurou o crédito de piso oriundo de divergências entre os valores declarados e os escriturados pelo contribuinte em seus livros fiscais e contábeis, o que levou ao recolhimento a menor da referida contribuição no período compreendido entre 1º de janeiro de 99 e 30 de junho de 2013. Além da contribuição para o PIS, apurou-se juros de mora e multa de ofício, de 150. Pois, de acordo com a autoridade fiscal, os recolhimentos a menor se deram de forma continuada e quase sistemática, caracterizando a intenção de sonegação. Eu indico as folhas. Esse caso aqui, o relatório é maior do que o caso em si, porque teve um extravio dos autos do processo, e aí o contribuinte foi intimado a entregar todas as peças apresentadas, o que ele fez. Depois veio manifestação do contribuinte com esses documentos, e a seguir a impugnação, onde o contribuinte alegou em síntese que teria havido erro de fato no preenchimento dos valores e que a autuação não poderia se pautar por valores incorretos, sob pena de se tributar mera presunção. Insurgiu-se contra a multa de ofício de 150%, que chamou de multa de mora, e defendeu a ilegalidade da adoção da Selic como critério de correção monetária. O acórdão recorrido, que deu pela improcedência da impugnação, assentou, dentre outros fundamentos, o que eu reproduzo aqui. Sobre a manutenção da multa de 150%, o acórdão assentou que a autuada deixou de recolher a contribuição ao PIS, incidindo nos termos do artigo 44, inciso 2 da Lei 9430, multa qualificada de 150%. Em suas razões de recurso voluntário, a recorrente arguiu preliminar de ofensa ou contraditório em razão da negativa ao pedido de prova pericial, repetiu os argumentos lançados na impugnação e pleiteou a posterior juntada de documentos. Após a interposição do recurso voluntário e antes do seu encaminhamento a este Conselho, os autos presente processo foram considerados desaparecidos, como se observa a folha 170. Fabiana, desculpa, deixa eu te interromper. O lançamento é só de PIS? Sim, sim. E por que Oi? Porque a apuração reflexa dele. Mas tem discussão aí nos autos, Paulo, sobre... Sim. Declínio de competência. No declínio de competência tem tudo isso. Eu vi essas folhas aqui, Paulo, também já ia fazer esse questionamento. Mas quando eu peguei o recurso para analisar, foi a primeira coisa também que me veio. Esse foi nós trocamos a ideia, né, Fabiana? Isso. Com a chegada do processo ao CARF, por se encontrar inapto ao julgamento em razão da ausência dos documentos comprobatórios, o julgamento foi convertido em diligência conforme a resolução constante às folhas, cuja proposta foi assim resumida, eu não vou ler. Realizada a diligência, aos autos foram acostadas a informação fiscal, dando conta da inexistência de qualquer parcelamento, e o relatório da diligência, onde foi assentado que, e aqui eu vou ler porque fala dos elementos de prova da autuação de RPJ, PIS e COFINS. As análises realizadas na autuação do RPJ do processo final 41 verificaram que as exigências do crédito tributário para as contribuições PIS e COFINS estão suportadas nos mesmos elementos de prova, ou seja, receitas provenientes da prestação de serviços lançadas no livro de apuração do CMS, matriz e da filial, que foram cotejadas com a DIPJ. Aí depois tem o relatório de trabalho fiscal e, por fim, por não ter sido encontrado TVR negativo, o recorrente foi intimado por edital destinado a dar-lhe ciência do encerramento da diligência. A seguir, os autos foram encaminhados a este Conselho. A folha 484 certificou-se que não houve manifestação do contribuinte, os autos foram encaminhados à terceira sessão para julgamento. Em razão da matéria será feita esta primeira sessão, houve declínio de competência, eu indico as folhas. E posterior encaminhamento dos autos sorteados para essa relatora. É o relatório. Pode ir por voto. Bom, em relação à preliminar de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, eu afasto porque, primeiro que ele formulou o pedido de perícia em desacordo com o que determina o artigo 16, inciso 4 do decreto, porque ele fez um pedido genérico. Além disso, se entendeu que não seria necessária a perícia, e aqui eu ainda destaco que na falta de documentos nem haveria o que periciar, né? Ele pediu posterior juntada de documentos e não juntou outros documentos.
Então, eu pulo ali para a parte em que eu digo: desse modo, além de o pedido de perícia ter desatendido aos requisitos legais, revelou-se deficiente, porque a documentação juntada aos autos foi suficiente para demonstrar o recolhimento a menor. Na ausência de novos documentos, nada havia a periciar, portanto. Por essas razões, não há qualquer nulidade na decisão que rejeitou o pedido de perícia, formulado em desacordo com a legislação e prescindível ao deslinde do feito, que se mostra conforme os artigos 18 e 28 do Decreto 7235. Aí eu cito o julgamento da turma e rejeito a preliminar. Todos de acordo? Quanto às diferenças de PIS apuradas a menor. Quanto ao ponto, conforme relatado, o auto de infração foi lavrado em razão da constatação de divergências entre os valores declarados e os escriturados pela recorrente em seus livros fiscais e contábeis, como se infere da descrição dos fatos. Aqui eu reproduzo esse trecho, porque ele fala exatamente dessa divergência e que culminou com os recolhimentos a menor. A partir das divergências constatadas, a autoridade fiscal concluiu que a contribuição ao PIS foi recolhida a menor, gerando, portanto, um crédito tributário relativo à diferença entre o devido e o recolhido. Contra essa circunstância fática, a recorrente alega unicamente ter havido erro de fato no preenchimento e que a autuação teria se baseado em presunções. E aqui eu transcrevo alguns trechos do recurso em que ele fala isso. Cita inúmeros julgados do antigo Conselho de Contribuintes sobre erro de fato e defende que, por força da verdade material, deveria ser apurada a base de cálculo correta. No entanto, não vieram aos autos, em momento algum, cabe repetir, documentos capazes de demonstrar que houve erro de fato e qual seria, então, a base de cálculo correta. Muito embora o recorrente tenha pleiteado a posterior juntada de documentos, deixou de juntá-los. Inclusive, quedou-se inerte após a intimação que deu licença da reconstituição dos autos do relatório fiscal elaborado. E aqui eu cito as folhas. Assim, não há nada que indique a incorreção da autuação, que, reitera-se, tomou por base os documentos fornecidos pelo próprio recorrente. Com efeito, os dados lançados na contabilidade da empresa são os que refletem a sua real situação, de modo que, se apurada a diferença no recolhimento, essa deve ser lançada de ofício, como se infere o seguinte julgado, que eu reproduzo aqui, não vou ler. Diga-se, ademais, que a alegação de erro de fato no preenchimento dos documentos fiscais e contábeis não foi comprovada, de modo que ao caso concreto não se aplicam os julgados trazidos pelo recorrente. É pacífico neste conselho que o erro de fato alegado deve ser devidamente comprovado. E aqui eu cito os precedentes. Desse modo, rejeita as alegações da recorrente no ponto e mantém o crédito tributário apurado. E passo a analisar, então, a multa de ofício qualificada. Alguma dúvida quanto a esse primeiro ponto? Está bem claro. A recorrente se insurge também contra a multa de ofício qualificada de 150%, a qual entende confiscatória. Defende que o simples ilícito tributário não atrai a incidência dessa multa e que o STF teria entendimento pacificado de que o limite para multas tributárias seria de 30%. Transcreve julgado sem qualquer relação com o caso concreto. No ponto, o acórdão recorrido assentou o quanto segue, que eu vou só ler esse trechinho. A multa aplicada foi a multa de ofício, não se confundindo com a multa de mora. E aqui ele diz que está a folha 17 e cita o dispositivo legal que é aplicado. Deste modo, de acordo com o dispositivo acima transcrito, a multa deve ser aplicada sempre que o contribuinte deixar de recolher ou recolher a menor algum tributo ou contribuição devida, ou ainda recolher a destempo sem o pagamento da multa de mora. Assim, cabível a multa sempre que houver lançamento de ofício. E aqui menciona que deixou de recolher a contribuição para o PIS, que a multa seria de 150%. Ainda que esta julgadora não concorde integralmente com a fundamentação lançada no acórdão recorrido, entendo que a multa qualificada deva ser mantida em face da evidente intenção de recolhimento do tributo devido a menor. Chega-se a essa conclusão quando se analisa a descrição dos fatos contida no auto de infração, a qual dá conta de que entre 1999 e 2003, de forma reiterada e sistemática, o recorrente declarou ao fisco valores de receita menores dos que os lançados em seus documentos contábeis e fiscais. E aqui eu cito a folha 1. A consequência dessa conduta importou em recolhimento a menor da contribuição ao PIS.
E essa conduta, comprovada pela documentação constante nos autos, se identifica com as hipóteses de sonegação e fraude previstas nos artigos 71 e 72 da Lei 4502 de 64, causas da aplicação de multa qualificada na Lei 9430 de 96 aos quais transcreve. A conduta de omitir receitas efetivamente oferidas é declaração ao fisco de valores a menor com a intenção de pagar menos tributos, vem sendo reconhecida por este Conselho como fraude de sonegação, o que atrai a aplicação da multa qualificada, exemplo do seguinte julgado. Diante do exposto, mantenho a multa qualificada. Aí, por fim, ele se insurge contra a aplicação da Selic, e eu refiro a súmula CARF número 4 e rejeito essa alegação. Então, diante do exposto, conheço o recurso voluntário, rejeita a preliminar arguída e no mérito nego providência. Bem. Parabéns aí pela rapidez do proferimento do voto. Ficou bem objetivo. Ricardo. Presidente, desculpa, eu passei esse tempo aqui analisando a questão da competência. Eu estou incomodado de julgar esse caso na primeira sessão. Eu verifiquei com um detalhe aqui o processo, é um procedimento de aquele cara crachá que existia naquelas chamadas verificações obrigatórias, onde o auditor fiscal, em todo procedimento fiscal, ele era obrigado a fazer um cara crachá em relação ao que estava declarado e ao que estava recolhido. Existiam as planilhas que o Jonathan tinha feito, e fazia-se isso para todos os tributos. Então, você pegava uma autuação, um procedimento para verificar alguma coisa no relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica, você era obrigado a verificar PIS, COFINS, parará. O que se verificava era o que estava declarado de base de cálculo para todos os tributos, tinha umas planilhas, depois esses planilhas viraram aplicativos, enfim. Tudo isso depois deixou de ser obrigatório e passou a ser aí, de acordo com a disponibilidade de cada procedimento de fiscalização. Foi feito nesse contexto essa autuação. Eu verifiquei aqui que quem suscitou veja, a terceira sessão já tinha analisado o caso e tinha proposto uma diligência, né, o processo acho que foi para lá, não sei se perdeu antes ou depois, enfim. Voltou. Quando voltou, já com a diligência concluída, a terceira sessão, alguém lá da terceira sessão declinou competência, dizendo, a meu juízo, de uma maneira equivocada, pegando ali o item 3.4 do que seria o relatório da diligência, onde se diz que as análises realizadas na autuação verificaram que as exigências estão suportadas no mesmo elemento de prova, qual seja, receitas provenientes da prestação de serviços lançadas no livro de apuração do ICMS. Ora, só porque a apuração baseou-se em receitas que estavam no livro de apuração do ICMS para fins de aplicação da base de cálculo, de verificar a base de cálculo e os valores de PIS, né, PIS. A julgadora lá da terceira sessão fez toda uma elucubração para chegar à conclusão que seria um autorreflexo do IRPJ, para depois utilizar a disposição regimental que diz que a gente julga casos de PIS com fins e reflexos de IRPJ. Eu não sei se você analisou isso, você disse que a Fabiana chegou a conversar contigo sobre isso, mas eu acho que seria o caso de declinar a competência, suscitar conflito de competência para a presidente do CARF e determinar isso, porque se a gente aceitar esse tipo de coisa aqui na primeira sessão, eu acho que, não sei se a turma concorda, mas eu a princípio, não me sinto confortável. Ricardo, eu analisei isso aí, a Fabiana ficou nessa dúvida, nós olhamos, e examinando até acho que cheguei a examinar o processo do IRPJ, que ela não tinha acesso, não é exatamente reflexo, assim, da coisa proporcional, porque as bases são de fato diferentes, né, do PIS e COFINS. E o regimento, ele fala, quando reflexo do IRPJ formalizado com base nos mesmos elementos de prova. De fato, aqui, os elementos são idênticos, que é exatamente a questão da escrituração da receita, né? Então, a receita apurada, que foi o mote para a base ser diferente do que o contribuinte declarou. Então, assim, tanto para o IRPJ quanto para o PIS, o
que se verificou foi que ele informava uma receita contábil e na declaração ele calculava a menor. Então, baseado nesses dois aspectos, eu não vi prejuízo e achei que, assim, se inseria dentro dessa visão mais ampla. E nós já tivemos um caso que o Paulo, acho que suscitou um conflito de competência e foi mantido numa perspectiva semelhante aqui já. Nós já tivemos esse caso. Senão, não foi o caso, né, Paulo? São centenas de autos de infração, sempre milhares naquela época, né? Estou falando ali do começo dos anos 2000. Mas você pode ver que não são todos que vêm. Esse aqui tem essa peculiaridade, assim, sabe? Eu acho que a gente pode julgar, assim, na minha convicção, não eu me lembro da nossa competência. A gente fazia processos diferentes, porque tinha essa preocupação de que depois iria chegar em câmaras diferentes do CARF, ainda eram câmaras que julgavam, né? Eram sessões. Bom, eu só fiz essa argumentação, mas se você já analisou, já chegou, eu não vou discutir com o seu presidente, tudo bem. Ok, não, mas tudo bem, está em aberto. Foi um juízo meu, realmente. Paulo. Eu concordo integralmente com o Ricardo, né? E assim, até o regimento lá do CARF, ele fala, esse dispositivo, ele fala em quando reflexos do IRPJ formalizados com base no mesmo elemento de prova. Então, assim, ele está, de fato, tratando do lançamento reflexo ao lançamento do IRPJ. Que não é o caso aqui, né, como bem apontado pelo Ricardo. O caso aqui é de verificação obrigatória. Apesar de ter utilizado os mesmos elementos para fazer a apuração, que foi a escrituração do contribuinte, mas não é um lançamento reflexo. O contribuinte poderia ter com base naquela mesma escrituração ali, mas o contribuinte poderia ter recolhido o IRPJ direitinho, declarado direitinho, e não ter feito o que fez aqui para o PIS. Né? Que aqui, se você olhar até, é uma coisa, Fabiana, se você quiser fortalecer, se ficar aqui, claro, a competência, e se você quiser fortalecer a questão da aplicação da multa, o fiscal até chama a atenção da questão do percentual. Né? Ele declarava 10% da receita, ele declarava 15% da receita, né? O que reforça o intuito doloso aí do contribuinte. Então, quer dizer, seria plenamente possível que ele tivesse feito isso para uma contribuição e que não tivesse feito para o IRPJ. Então, eu acho que aqui não é a nossa competência. Discussão sobre esse procedimento de verificações obrigatórias, alguns entendiam que podia se olhar a receita, outros baixavam. Eu fazia só com base no que estava declarado e recolhido, que era o que havia a orientação interna, era nesse sentido, mas alguns, né, fiscal tinha mais tempo, gostava de fuçar mais, ele ia na receita, mas, entendeu? Não tinha esse escopo de reflexo, não é reflexo. Eu acho que até vocês chegaram a abrir o processo, porque acho que até o termo de verificação fazia menção à base do IRPJ. Deixa eu ver aqui. Aqui é o termo de início. Eu acho que se a gente suscitar, vai voltar para a gente isso aqui. Nós já tivemos caso, não foi seu, Paulo, que você suscitou e voltou para nós? Mas eu acho que ali não era verificação obrigatória, não. Mas eu acho que aqui não é verificação obrigatória. Está dito no processo. Esse aqui, inclusive, eu salvei na pasta T o processo, se quiserem olhar. Eu fiz antes e não sabia que a turma não tinha apurado para baixar os processos. Para mim, a diferença básica é de omissão de receita, apesar de ter evidência. Você pode ver que ele joga como omissão de receita. Marcozinho, está lá no início do relatório do trabalho fiscal, ele diz: a apresentação fiscal obedeceu às diretrizes fixadas para as verificações obrigatórias. Isso é, verificar a correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil fiscal. Tá, mas você vê que a diferença de receita bruta oferecida à tributação.
apurado com base nos mesmos elementos do IRPJ. Não vejo prejuízo aqui, acho que a gente só vai perder esse tempo de julgamento e voltar para a gente. Mas eu submeto ao colegiado, se vocês quiserem insistir aí, eu submeto ao conflito. Presidente, Presidente, eu retiro a minha colocação. Se você acha que o presidente não é o caso de suscitar conflito, eu prefiro nem... Bom, não sei se o Paulo quer insistir no assunto, mas presidente, eu só fico preocupado que esses casos cheguem toda hora. Isso me preocupa. Não, quando é muito evidente, assim, a gente já questionou, Ricardo, assim, quando teve, sabe, mas isso aqui, por que está aqui, né? Aqui, de fato, eu fiz essa análise. Posso até estar equivocado, assim, de repente, assim como às vezes a gente, em alguns casos, decide, tem uma nuance ali, acaba decidindo no outro sentido, né? Embora seja parecidos os casos, pode ser que a presidente do CARF venha a reconhecer a competência da terceira, mas eu acredito que não. Fala, Clécio. Presidente, a minha questão é outra, não é nem sobre essa da competência, eu acho que se for superada, eu teria um outro questionamento. Eu não estou conseguindo, infelizmente, abrir aqui o e-processo, eu estou com um problema no meu token, não sei, mas como eu pelo menos não percebi no relatório, Fabiana, se você puder esclarecer, quando que a contribuinte tomou ciência da autuação? Mas por que isso? Tem alguma dúvida quanto a... Não sei, estou achando o período aqui muito distante, né, de 99 a 2003, não sei se ainda estava em tempo de constituir esse crédito. E depois, o Clécio, olha só, nessa época... Eram 10 anos. Havia aquela discussão sobre a decadência em 10 anos, que a gente lançava contra PIS/COFINS com mais de 5 anos, porque tinha um artigo na lei... 45 e 46 da 812, né? Mas poderia dar uma decadência de ofício mesmo, aí tem razão. Isso também, muitos daqueles processos foram lançados PIS/COFINS acima dos 5 anos, e não tinha ainda pronunciamento definitivo. Sim, a mudança foi só em 2005. O processo está na pasta T, Clécio. É que eu não estou conseguindo acessar a pasta T, porque eu estou com um problema aqui no meu... Deixa eu ver se eu localizo. Eu estou aberto aqui. Ô, presidente, deixa eu fazer 2 apontamentos aqui. Vai. Eu posso só esclarecer essa questão da data, Flávio? Claro. É que, na verdade, esse processo aqui de 2008, ele é o processo de reconstituição dos autos. Tá? O processo original era um processo de 2003. O termo de constatação fiscal, ele é datado de 2003. Então tá. O termo de encerramento é 29 de outubro de 2003. Tá bem, obrigado, Paulo, está esclarecido. Sim, Flávio. Ô, presidente, eu só quero voltar nessa questão da competência aqui. Eu acho que a gente está num limite, assim, acho que tem argumento tanto para defender da terceira sessão quanto da primeira sessão dentro do contexto do que seria com base nos mesmos elementos de prova. Quais seriam esses mesmos elementos de prova? Acho que a gente está num limite de uma discussão, querendo ou não, são as mesmas provas em que pese ter sido utilizado, né, dentro de um crachá ali que o Ricardo fala, mas foi a mesma fiscalização, sabe, Ricardo? O que eu acho nesse caso é o seguinte... A mesma faz autos de PIS/COFINS separados, isso não é motivo. O que eu acho que elemento de prova aí bom, eu não nem entrei no elemento de prova, mas o elemento de prova é normalmente a declaração que está declarado de PIS/COFINS. E aqui, pelo que eu entendi, foi retirado da omissão foi tirado do livro de ICMS, né, o valor de receita, e aí a pessoa apurou que seria a base do PIS, com base naquela receita, né, que provavelmente ele está aplicando a alíquota de 0,65. Mas o que eu quero dizer, Ricardo, vamos pensar num caso prático, assim, omissão de receita de depósito bancário. O fiscal pega lá, pela lei complementar 105, pega lá
os depósitos identifica que não foram levados à tributação. Ele, com base naquele mesmo elemento, naquele mesmo extrato bancário, ele vai constituir um crédito tributário de IR-fonte, de IRPJ, de contribuição social, e, eventualmente, PIS/COFINS pela receita não declarada. Esse caso é muito tranquilo. Aqui, querendo ou não, ele sai de uma mesma base, que é a declaração do ICMS. O que eu quero pontuar aqui para a gente é o seguinte: eu acho que a gente admitir isso aqui para julgamento da primeira sessão não vai abrir um flanco para tudo vir para a primeira sessão, não é por aí, eu acho que são pouquíssimos casos, e aqui, como o presidente colocou bem, eu acho que vai se apegar ao seguinte: eu usei o mesmo argumento para constituir RPJ, eu usei a mesma coisa para constituir PIS/COFINS. Eu não sei se vale a pena a gente ter essa discussão, porque isso aí vai só postergar mais, enfim, eu estou tranquilo para julgar aqui na primeira sessão essa matéria. Eu até acho que não vai chegar muito, porque já são casos antigos. Agora, na verdade, eu acho que foi alguém lá na terceira sessão que suscitou, sem conhecer bem o assunto, e passou. Só isso, mas que a competência, acho que é lá, eu acho que é lá, sim. Agora, eu não vou discutir, porque, como eu falei, já houve análise do presidente. Bom, o Paulo acho que não decidiu. Oi? O Gustavo pediu a palavra. Eu acho que a competência é nossa, tá? Por mais que ele fale, use a expressão reflexo, o artigo 6º do regimento define reflexo como aquele constatado em processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal. No documento 1, eu tinha visto aqui, cara, eu perdi. Enfim, eu perdi aqui, eu tinha achado um documento aqui que ele fazia referência a todos os tributos. Agora, eu estava tentando achar exatamente essa sua observação, que me fez adotar essa definição de reflexo do regimento. Gente, olha só. Esquece que você está com vários elementos ali. Por exemplo, se você entrar naquela questão do crédito, tem crédito, não tem crédito, e você está com o mesmo procedimento fiscal, você tem a mesma situação de apuração, só que se você tem umas situações específicas do PIS/COFINS, não é mais da primeira sessão. Então, você faz autos separados. Isso está claro, tem uma norma interna da Receita Federal para você fazer processos separados quando é assim, por causa da competência do CARF. Mas o regimento interno, ele ignora isso. Ele fala, constatado entre processos formalizados, em um mesmo procedimento fiscal. Não é essa a ideia que vocês estão tendo. Tanto é que a Receita interpreta essa norma para fazer a norma interna, mandando separar os processos. Mas eu fui falando essas análises, porque mas é a definição separado pela norma interna da Receita que copia a ideia que está aí no regimento do CARF. Ricardo, essa é a definição de processos conexos por reflexo regimental. Eu entendo, a tua posição o PIS/COFINS aqui fácil assim, porque vários procedimentos PIS/COFINS são feitos no mesmo procedimento fiscal, os elementos de prova são os mesmos, agora só que você tem questões específicas de PIS/COFINS que tem que separar, e aí você tem que jogar para a terceira sessão. A gente já pegou um monte de processo de omissão de receita por depósito bancário em que são lavrados sucessivos autos de infração, inclusive em processos apartados. Não foram nem juntados, ou seja, não foram nem juntados por anexação. Assim, Existem vários erros nessa procedimentalização. Várias vezes era para fazer o processo juntos, ou apensos, ou anexos, mas não se faz. Isso é erro de procedimentação. Mas a norma interna manda dizer o seguinte: eu sei porque eu passo várias vezes por mim esse tipo de decisão. O que é um processo reflexo? Você tem lá uma omissão de receita, muito bem, aquela omissão de receita, aquela receita tão omitida gerou os reflexos de PIS/COFINS, então está dentro do conceito de reflexo. Aquela receita omitida, você tem alguns elementos próprios do PIS e COFINS que você tem que gerar uma infração, aí você não está mais dentro da questão de reflexo. Você tem elementos diferentes, você tem fazer um processo diferente. Mas tudo bem, eu não vou... Só para a gente ficar atento, porque isso daí pode chegar
Entendeu? Se a terceira sessão começar a declinar a competência, aí é difícil, né? Nós somos o guarda-chuva, né? O que não é de ninguém é nosso. Gustavo, mais alguma coisa? Eu só não localizei realmente esse documento, presidente. O problema é saber se de fato ele partiu de um único procedimento. Não, aqui. Não, peraí. Não. Eu acho que foi informado na diligência pela própria unidade, né? Aqui, ó. Relatório de trabalho fiscal. Visa discorrer sobre a ação fiscal da empresa tal, maneira do procedimento fiscal tal, abrangência. Verificações obrigatórias, correspondendo aos valores declarados, contábil, em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, o imposto de renda não foi verificado. Aí, aqui para baixo, ele pede da IPJ, DCTF, Refis, Tá. Ele fala especificamente, com base nesse levantamento, e a opção da empresa foi elaborada as planilhas de composição da base de cálculo por ação de pagamentos demonstrativos apurada para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Seu termo de verificação juntado a folhas 204, 207. Então, para mim, aqui, inclusive com base no conceito do regimento interno do que se entende como reflexo, eu não tenho dúvida da nossa competência, não. Questiono aí o Paulo e Ricardo, que foram mais... O Paulo, você quer manter essa... Eficiência processual, eu me rendo que você já decidiu aí, eu não vou só peço para que em casos futuros, se chegar para mim, eu talvez... Não, inclusive assim, isso não obsta outros casos a gente declinar, entendeu? Eu até acho assim, se a gente votar aqui, provavelmente vai ficar registrado, ou declinar a competência, aceitar essa competência. Aí talvez fique um registro, embora isso também não crie vinculação. Mas isso não impede que a gente questione em outros casos, entendeu? Eu retiro a minha pergunta ao Paulo. O que quer que seja. Eu fui olhar, Matosinho, aquele conflito de competência que foi suscitado e foi acolhido, tá? Pela presidente do CAF. Justamente porque as exigências do PIS e da COFINS, elas eram... Aquele processo era o seguinte, era um processo de contribuição social, PIS e COFINS. E as exigências de PIS e COFINS, elas eram autônomas, apesar de terem sido formuladas, né, feitas no mesmo processo administrativo. Inclusive, a presidente destacou isso, né, que mesmo diante da redação do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 6, que foi essa redação suscitada pelo Gustavo, mas ela dizia, não há previsão regimental para que processos reflexos com exigências tributárias de diferentes espécies sejam analisados por uma única sessão. Então, ali ela mandou apartar, mandou deixar a contribuição social com a gente. Mas os elementos de prova eram os mesmos? Os elementos de prova eram os mesmos nesse sentido, de que o elemento de prova é o seguinte, o cara chegou lá e pediu a contabilidade. Tá, com base nessa contabilidade, eu encontrei uma infração para o IRPJ, uma infração distinta para o PIS e para a COFINS. Isso é um lançamento reflexo? Não é um lançamento reflexo. São dois lançamentos distintos, vão tramitar em processos distintos e serem julgados por sessões distintas. Agora, como falou, eu peguei a escrituração, vi que tem uma omissão de receita. Essa omissão de receita eu vou lançar o IRPJ e, como reflexo, vou lançar as outras contribuições. Né? Então, nesse caso do processo aqui, como o Ricardo falou, isso eram aquelas operações, né? Inclusive eu vi o fiscal, inclusive era do lado de uma pessoa e fiscalizou lá em Recife. Por quê? Porque as fiscalizações eram feitas nas regiões. Você juntava um monte de fiscal, mandava para uma cidade, os caras faziam 300 fiscalizações durante um determinado período. Então isso daí era só verificação obrigatória, só fazia cara crachá mesmo, olhava o que tinha na DCTF, olhava o que tinha na declaração,
não era nem DCTF, na verdade, era a DIRPJ, né? Eu levo o que tinha na DIRPJ, eu levo o que tinha na contabilidade e lançava essas diferenças. Então, assim, não tem nada de reflexo aí, né? Mas me curvo aí. Você acha mesmo, Paulinho, que o termo de verificação fiscal é simplesmente... Cara, isso para mim é um conceito de partida, não necessariamente de prova. Você declara valor X, esse X é menor do que o valor informado, e eu vou lançar IRPJ, CSLL, PIS e CONFIS com base nessa diferença. É isso que fez. Aplicando cada uma das suas alíquotas e legislações. Isso eu não sei o que é reflexo mais. Não tem outra diferença, cara. É porque é diferente assim, se fosse... Tudo bem, eu fui lá, fiz um lançamento de ganho de capital lá no IRPJ. Ao mesmo tempo, fiz essa conferência da base de cálculo do PIS e CONFINS. São duas coisas distintas. Você não tem nada a ver com o lançamento. Mas, enfim, só para a gente... Sim. Eu acho assim, sem prejuízo, volto a dizer, de vocês suscitarem. Inclusive, tem que ser feito por despacho isso aí, quando suscitar, tá? Quando suscitar conflito declinar a competência, se o próprio relator entende que não é, tem que ser por despacho. Aí a gente discute caso a caso. Mas se o relator entender que, enfim, virar e falar, não, eu sou competente, aí tem que ser... Aí ele traz o voto e aí se o colegiado entender, daí sai uma resolução. E se já tiver pautado? Retira de pauta para fazer despacho, tá? E não conta as horas. Já aconteceu isso comigo, eu não vou lembrar o caso, que eu entendi pela competência, para variar, o Paulinho abriu uma divergência contra mim, e aí eu fiz o voto defendendo a competência, mas aí a maioria do colegiado entendeu pela... Eu não lembro quem votou contra ou a favor, mas a maioria do colegiado entendeu pela incompetência. Declinar. O voto do vencedor ação de competência que é bem polêmico, mas então eu não vou nem lembro mais se já foi, se não foi, mas tudo bem. Anteriormente era por resolução, agora sim, só sai por resolução se o relator entende que a competência é do colegiado, traz o voto, e aí ele é vencido, e aí sai uma resolução. Esse meu caso é bem complexo, presidente. Ok? Esse meu caso é mais complexo, mas você está com um caso assim? Eu acho que sim. Ou eu já fui. Mas aí a gente troca uma ideia. Se você entender, daí você me passa faz uma proposta, ou me passa por e-mail, eu dou uma olhada também, gente. Pois é, vê se já foi para pauta, vamos ver. Pode ser que já tenha ido para pauta? Se tiver, é interessante você olhar para não computar nas suas horas aí, tá? A não ser que você vai trazer... Não, mas aí que tá, né? Aí você perde também as horas, né? Sim, sai da sua carga. Que droga, hein? Bem, então vamos manter aqui o julgamento? Desculpa, presidente, parece que está com um problema aqui. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Estamos. Você não está nos vendo? Não, achei que tivesse congelado, mas resolveu. Obrigada. Então, podemos colher os votos dessa aqui para a gente fechar a da manhã? Paulo? Sim, acompanha a relatora. Gustavo? Acompanha a relatora. Ricardo? Relatora. Flávio? Acompanha a relatora, presidente. Andréia? Com a relatora, presidente. Cláudio? Também com a relatora, presidente. Eu também acompanho, então... O item 66, por unanimidade de votos, rejeitar a plenária nulidade, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nós damos relatório e voto da relatora. Se a gente teria o item 67, foi retirado de pauta por pedido da PFN, nós encerramos os processos da manhã. Entramos zerados no processo da tarde. Pedir para o apoio, pode suspender a gravação.